bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast. Aqui é a Alana. Aqui é o Jorel. Aqui é a Juliana. E nesse quadro nós falamos tudo sobre manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. E o tema de hoje é 10 não conformidades que podem impedir a abertura da sua farmácia com manipulação. Então, você que está em processo de abertura de farmácia com manipulação ou deseja abrir sua própria farmácia, e também até você que está com dificuldade de renovar o seu alvará, né, sua licença sanitária, fica até o final que nós vamos dar muitas dicas e informação incrível para você. Né? Primeiro ponto que a gente precisa deixar claro aqui é sobre esse processo de abertura. Né? O primeiro passo para o processo de abertura é submeter o projeto arquitetônico. Né? Então, uma vez que você já tem o local ali, você escolhe o local e vai contratar um arquiteto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, e vai fazer o projeto, o profissional especializado vai desenvolver, né, o projeto arquitetônico da sua farmácia com manipulação. Depois, né, uma vez o projeto aprovado, você vai seguir com obra, né, vai seguir com a de documentações, que a gente não vai adentrar aqui. Vai fazer o peticionamento da licença sanitária, que é um documento fundamental para a tua farmácia abrir, né, regularizar de fato, e é um documento pré-requisito para a AF, que é a última etapa, né, da regularização da farmácia, autorização de funcionamento. Né? Então, vai ser um documento que vai permitir que tua farmácia desenvolva atividades relacionadas à manipulação e dispensação de medicamentos, cosméticos, suplementos, né? Formulações oficinais, magistrais. E o fato é que, durante esse percurso, você pode ter várias pedras, né? Que podem impedir a abertura da tua farmácia. É por isso que a gente vai estar aqui. E aí, George, o que é que vocês falam sobre esse processo? Eu acho que quando eu entrei pela primeira vez nessa parte de abertura. Assessoria de abertura, né? Porque eu comecei fazendo treinamentos, né? Visita, daí ralando um belo dia, ajuda, não sei o que. Eu acho que a primeira vez que eu entrei assim de cabeça foi em 2021 com a farmácia lá no Pará, né? Foi. E aí... Que inclusive você foi, né, fazer uma implementação de processos, foi durante a pandemia, né? Foi ali durante a segunda onda, foi em junho, foi. Eu lembrei, né? De fato, eu conduzi esses processos, e aí teve um momento que eu falei, não, eu preciso contar, né, com o Jorel, na realidade, para tudo na empresa, né, como é que eu faço a tempo afastada, porque meu pai pegou Covid, né? E aí, eu, Jorel, vamos desenvolver esse projeto. E o Jorel conduziu super bem, né? E aí, esse acompanhamento de abertura de farmácia. Aí depois vieram outros projetos, acho que a primeira ponto que eu vi foi o quão diferente pode ser, né? Abre uma farmácia no estado tal e abre uma farmácia em um outro estado. Porque estávamos no Pará, depois acompanhou em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Amazonas. Sim, assim, esse ponto que o Jorel falou é bem interessante porque acontece uma variação de interpretação, às vezes varia das vigilâncias municipais, estaduais. Às vezes um item que é exigido em um estado já não é exigido em outro estado. Então a gente tem sempre que ficar ligado no que assim, a gente se baseia assim pela RDC, com certeza. RDC né? 17, né? Mas existem algumas interpretações que aí você precisa tomar algum cuidado. E que no final das contas a gente, por exemplo, acaba descobrindo quando volta, né? E tá tudo bem. Tá? Quando volta, que você fala, a gente sabe de uma não conformidade quando o órgão sanitário dá
evolutiva, né? E aí eu vejo, geralmente, os clientes ficam muito ansiosos, né? Porque querem abrir a sua empresa, obviamente. Mas é sempre tentar manter a calma. Não é porque voltou, né, da vigilância que vai dar tudo errado. Eles estão só pontuando alguma coisa que eles querem que seja melhorado. Não é porque realmente não vai dar certo. A sensação que eu vejo é que o pessoal entra em pânico. Então, calma, eles estão pedindo isso, vamos fazer. Pronto. São duas sensações que eu vejo, né, que os nossos clientes, que o projeto não é aprovado. Que é o medo da inspeção e o pânico do resultado da inspeção, né? É isso que a gente sempre bate, a gente já teve até o ABcast anterior com esse tema, de como receber uma inspeção. Quer dizer, são colegas, né? O farmacêutico, para a farmácia ser fiscalizada, tem que ser por um farmacêutico, quer dizer, é um colega seu que está ali para me ajudar a fazer tudo dentro dos conformes. Inclusive, né, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, tá? Deixa teu like, ativa as notificações para você sempre ser notificado toda semana, né? Nós estamos postando conteúdo aqui. E vou até deixar aqui na descrição, Ju, esse podcast que foi sensacional, né? Você que está esperando aí, aguardando a inspeção, ou seja para renovação, seja para primeira visita, né, para vistoria, esse podcast foi bem legal sobre como receber, né, a inspeção sanitária. Porque tem a inspeção para abertura, né, e tem as inspeções anuais na época da renovação. Sim. O jogo é esse. O jogo é que nós sabemos o que o órgão sanitário quer basear na NDC 67, mas pode ser que tenha um POP, né? Por exemplo, teve um caso agora que pediram o POP separado de recebimento de matérias-primas, né? Que estava junto. Tinha um POP abrangendo o recebimento de matérias-primas. Aí a empresa, o órgão queria um POP específico para recebimento da matéria-prima da RDC 64. A portaria 344. Então, um POP separado. Estava dentro, mas eles queriam ser separado. Está dentro, está errado? Não. Mas é uma exigência que eles querem. Então, a gente coloca fora. Então, sempre tem algumas peculiaridades que o órgão acaba solicitando, né? E assim, nós temos muito. E olha que nós temos um banco de POPs bem considerável, né? Mas, ok, né? Se eles estão pedindo, a gente apresenta o que ele quer. Esse é o grande ponto, tá? E é natural, né? Pode acontecer de ele apresentar, né? Dificilmente ocorre não conformidades, né? Eles pedem alguns pontos que não é que não estejam não conformes, mas para amarrar ainda mais, digamos assim, os processos, né? Teve a vigilância do Pernambuco, que chegou para um cliente nosso e falou assim, não, o projeto de vocês está bom, mas a gente pede essas alterações para saber o quão vocês estão preparados. Eu lembro que eles falaram isso para ele. Não detectaram não conformidades, mas pediram mais algumas questões para saber o quão preparada a farmácia estava para lidar com o chip e tudo. Porque na realidade você vai produzir medicamento, suplemento, cosméticos, tem produto, né? Total. Então, eu sou de acordo com essa rigorosidade e a gente está aqui para fazer cumprir, né? Agora, quando a farmácia, pode ser que a farmácia receba, isso nunca aconteceu, né? Mas pode ser que a farmácia receba um relatório de fato, não conformidades, que são pontos mais grotescos. Gil, Jorel, vocês querem explicar o que é essa não conformidade? O que significa uma não conformidade? Então, é uma característica, vamos dizer assim, identificada por alguém, né? Pode ser a pessoa da vigilância, ou então nós, por exemplo, consultores, e a gente vê algum ponto que está não conforme, ou então pode ser alterado de acordo com a RDC 64, né? Ou então algo que, por exemplo, mapa, né? Hoje em dia está aparecendo bastante e o próprio projeto arquitetônico, né?
próprio projeto arquitetônico. Sim. Então, em resumo, é quando aquele determinado ponto, ou processo, ou documento exigido na RDC 67, né, não está de acordo, né? Então, você vai precisar fazer adequações para aquele item apontado se torne conforme, né, e regular. Então, é basicamente isso. É algum ponto detectado relacionado à infraestrutura, documentação, processo, que o fiscal interpreta que não está de acordo com a legislação vigente, ponto. Então, você considera não conforme. E é como o Jorel falou, não é o momento para se entrar em pânico, né? Porque quando acontece isso, não é, né, às vezes o pânico, não vou conseguir abrir, pronto, acabou meu sonho. Não é assim, né? Geralmente o fiscal dá um prazo, né? Você tem 15 dias, 30 dias para apresentar, para fazer as adequações, para fazer as melhorias. Alguns nem prazo dão, eles falam, resolva e você informa mais ou menos em quanto tempo que a gente volta. Então você tem um tempo que você precisar. Só que a gente tem que ter, quando ocorre isso com os órgãos, a gente tenta resolver em tempo hábil. Tem fiscais que nem chegam a fazer uma reinspeção, né? Que eles não, por exemplo, algo que ele possa ser provado por uma foto, vamos supor. Não, você me mande a foto, né? Que aí eu libero o seu alvará, às vezes eles nem retornam. Total. Então vamos lá. Qual é da listinha que nós elaboramos, né? Das 10 não conformidades que podem impedir a abertura da farmácia de manipulação, existe algumas que a gente avalia como mais recorrentes, né? Que a gente estava até discutindo aqui, algumas parecem óbvias para mim, a Ju citou uma que a gente vai já apontar aqui, nossa, para mim isso é tão óbvio, mas já aconteceu na experiência da Ju, né? Então, e um dos pontos relacionado, quando tua farmácia ainda não está nem em processo de abertura, tua infraestrutura nem está montada, que essas não conformidades, elas podem ser identificadas já quando você submete o projeto arquitetônico. Se o teu arquiteto ele não tem tanta experiência em submeter esse projeto no órgão sanitário, ocorre, né, é natural e comum que o teu projeto seja reprovado, não por incompetência do arquiteto, mas porque tem algumas questões, né, e a primeira delas a gente já vai falar, que é o fluxo De matéria-prima, fluxo de pessoas, fluxo de produto acabado, que no final das contas é um assunto bem técnico. Então, mesmo a gente, eu já percebi às vezes, mesmo a gente colocando, né, pontuando para o arquiteto como o fluxo precisa ser, é um pouco difícil ele entender a logística da produção. Aí de um tempo para cá, a gente pega a planta e desenha o fluxo só para ele ficar fazendo a forma mais arrumada, né? Mas realmente tem que ser uma questão muito técnica. Da RDC e um arquiteto, né, geralmente não tem essa experiência, que é bem específico, né? Ele pode indústria farmacêutica, farmácia do fluxo de pessoas, né? Do fluxo de, sei lá, de matéria-prima, até acabada, eu até consigo imaginar que entra e sai. Mas de matéria-prima, o que pode e o que não pode circular em um mesmo ambiente. A comunicação entre os setores. Né? Isso. Então, tem muitas questões nessa parte de fluxo que parece simples para a gente, que já é farmacêutico da área, mas que eu acho que uns 70% a 80% das plantas sempre tem alguma questionamento, alguma pergunta. Melhor esse fluxo aqui, X. Você falar arrumada é um vocabulário penteário, já. Volta aí, Ricardo, tem que colocar aqui o cearense embora. Arrumado. Falar foi claro, né? Realmente tem que ter uma clareza de informação em relação aos fluxos, né? Inclusive, a gente normalmente entrega o que eles pedem, né? Não além do que eles pedem, não abaixo do que eles pedem. Então, por exemplo, normalmente nós descrevemos em uma única planta, fluxos de pessoas, fluxos de matérias-primas,
fluxo a questão dos resíduos também, né? E produto acabado, com cores diferentes. Já teve um caso, né, que foi de Pernambuco, foi de uma farmácia de Pernambuco, que eles exigiram uma planta para trabalhar, uma planta em cada fluxo. Isso. Né? Uma planta por fluxo. Uhum. E esse porque o fluxo, de fato, é um dos pontos que eles avaliam mais. E tem que estar muito claro que o fluxo de pessoas é diferente do fluxo de matérias-primas. O fluxo de matérias, o local por onde a matéria-prima entra, por exemplo, não deve ser o local que vai sair o produto acabado, né? Então, é como se tivesse o fluxo ideal, normalmente, eu mentalizo como se fosse em U, né? Entre a matéria-prima é processada, sai produto acabado. O fluxo de pessoas deve ter pode ser em U, né? Entrada e saída, pode ser em U, ou pode ser também em uma mesma via, né? Entrada, acesso para os laboratórios, paramentação, acesso para os laboratórios, entra para os laboratórios, retorna, né? Pelo mesmo local, tá? E isso tem que estar muito claro, de forma que uma pessoa que nunca entrou na tua farmácia, se ela bater o olho, ela entenda por onde entra pessoas, por onde entra as matérias-primas, material de embalagem, por onde sai produto acabado, por onde sai resíduo. Isso. Né? Agora, quando a infraestrutura é muito pequena, uma área de 70, 80 metros quadrados, não é fácil construir esses fluxos tão diferentes, né? Então, existem farmácias onde a entrada de matéria-prima é a mesma de entrada pessoal. Uhum. Pode ser que esse fluxo seja aprovado, pode ser que eles simplesmente não deixem passar. Mais uma vez, varia muito de órgão para órgão. Exato. Né? Então, o fluxo, para mim, é o número 1 de não conformidades, né? Primeira pedra que você pode, se ele não estiver muito claro, é a primeira pedra que você pode encontrar no meio do caminho, tá? E pode impedir aí que você dê continuidade no processo para abertura, certo? Outra questão estrutural, né? Que aí a gente pode identificar já no planejamento também da planta, né? É a questão de infraestrutura que seja adequada para PCD, né? Pessoas com deficiência. Então, um banheiro... A rampa também, rampa externa. A gente tem um caso que foi exigido a rampa. Sim. Um banheiro com uma porta com a abertura adequada, um vaso sanitário adequado, enfim, né, ele está preparado para receber pessoas PCD, né? E isso a gente consegue identificar já logo na planta também. Em outras palavras, tem que ter um banheiro de livre acesso para deficientes, né? Isso. Acessível. Você tem que ter uma infraestrutura acessível. Tanto a entrada e a vaga, né, que é obrigatório, a vaga, a rampa, o banheiro. Mais um que a gente pode... Terceiro, né? Não. Terceiro. Detalhamento de planta, né? / memorial também. Então, a planta está bem informada, né? Ter os nomes certos. Algo que sempre pontuo quando se coloca almoxarifado / controle de qualidade. Né? Geralmente eles pegam nisso, aí a gente precisa designar uma área, colocar controle de qualidade separado, mesmo que seja numa mesma grande área, separado. Né? Então, setorizar muito bem, né? Deixar bem claro o que cada região vai fazer, né? Ou deixa de fazer. Né? E a congruência com o memorial. Sim. O que é um memorial? Né? É uma grande lista, um grande resumo, detalhamento de tudo que se tem de estrutura, de processo, de utensílio, o teu azulejo, quando que é feito. Escrevendo a infraestrutura. Isso.
E isso é um trabalho que deve ser em conjunto, né, do arquiteto e do farmacêutico, porque vai ter algumas informações, até que ele vai colocar material da parede, do piso, as áreas, ele vai colocar todo esse detalhamento, mas, por exemplo, processo, muitas vezes ele não vai ter essa informação, que você vai produzir lista de matérias-primas, né? Então, todo esse detalhamento é uma visão macro da farmácia. Qual vai ser a atividade, tanto em relação à infraestrutura, sobre o que a farmácia vai desenvolver de atividade, desempenhar de atividade. Tá? Então, muitas vezes, esse memorial e aí o Jorge falou também em relação ao projeto arquitetônico, às vezes o projeto está lindo, super bem estruturado, né, que é a parte que compete a nós. Mas o arquiteto, se ele não tiver uma experiência com submeter projeto normo sanitário, ele vai fazer um projeto mais simples, como se fosse, né, de uma casa, por exemplo, de uma residência. E não é. Tem que ter muito mais detalhamento, legendas, né, tem que estar tudo muito detalhado mesmo. Tem até um nomezinho que eles falam de planta, né? Tem vários modelos de planta, tem vários tipos de planta. É o nome bem técnico. É o nome mais técnico. Também. Enfim, então, assim, para você que está contratando um arquiteto que não tem tanta experiência, realmente tem que, tudo bem se ele não tiver experiência, né? Um bom arquiteto, ele vai desenvolver o projeto com muita maestria, principalmente quando você passa o detalhamento dos processos, mas ele tem que realmente ter um contato com o órgão. O que é que eu preciso submeter? Uma vez teve foi recente, né, que faltou a assinatura do arquiteto, né, no projeto. Né? Então, assim, tem que ser um arquiteto, não necessariamente que ele tenha experiência, mas que ele seja desenrolado e paciente com o órgão sanitário. Eu acho que a maioria dos arquitetos que a gente trabalhou nos últimos projetos, eles não tinham, foram as primeiras farmácias deles. E se enrolaram bem, né? Essa de Pernambuco, eles entraram em contato com a vigilância passou tudo para eles, antes deles submeterem. Entendeu que a vigilância queria. Exatamente, então foi perfeito. Então, não é nem sobre experiência, é como você lida com o projeto, né? É um bom profissional, no caso. Tá? Quer complementar qual? E aí, já depois da infraestrutura planejada, um ponto que foi o que a gente comentou no começo, que é simples, mas que a Ju já viu um caso de ter problema, foi tinta. Foi basicamente tinta, né? A tinta não era apropriada, que a gente sabe que tem que ser porque por se tratar, né, do estabelecimento de saúde, né, não é uma indústria farmacêutica, né, escala macro, mas a farmácia de manipulação é como se fosse uma mini indústria, né? A gente lida com medicamentos, lida com saúde, mesmo se tratando de cosmético, né, tem toda a legislação a seguir, então tem piso recomendado na legislação, como devem ser as paredes, o rejunte, azulejos e até o tipo de tinta. Então, alguns anos atrás eu passei pela experiência, foi justamente essa, né? Na inspeção para abertura, né? Realmente foi identificado pelo inspetor, né? Inspetor fiscal, que a tinta não estava adequada. Aí foi dado o prazo e a gente teve que, né, a proprietária teve que pintar, né, a farmácia com a tinta adequada. E no caso, né, de farmácia é tinta lavável. Inclusive, surgem muitas dúvidas, né, no decorrer do projeto. Alana, eu posso usar esse material para as bancadas? Eu posso usar esse tipo de piso? Pode ser tinta? Então, assim, é importante frisar que na NDC você não encontra o tipo de material, mas o que eles deixam muito claro é que a infraestrutura deve ser de uma forma que as paredes e o piso, né, seja lavável, né,
por exemplo, as junções abauladas, de forma que não acumule sujidade, né? Por exemplo, a bancada é muito comum você encontrar, né, de granito, de pedra, que é muito bonito, muito arrojado. Mas em MDF já tem, contanto que seja, né? Eu particularmente não gosto muito de granito, aquele escuro, porque tem alguns pós que ficam muito camuflados nele. O pó branco, tranquilo, né? Mas outros pós que, meu Deus do céu, você vê assim, estava sujo, eu nem estava vendo. E o MDF super atende, só tem que ter cuidado com as substâncias muito pigmentadas, né? Retinóico. Um dia, para alguma abertura, eu vou ver se o quão caro ficaria usar quartzo. Vocês nunca viram quartzo, não, né? Quartzo, ele é um material artificial. E aí, eu vi uma vez em um vídeo no YouTube de uma arquiteta, ela fazendo um teste, né, de durabilidade para uma bancada de uma cozinha. Ela colocou limão, vinagre, vinho, são coisas ácidas que mancham, e o quartzo foi o que sobreviveu a tudo. Então, eu creio que numa farmácia seria bom também. Quem sabe pegar uma amostrazinha de quartzo e for fazer os testes aqui. Talvez valha a pena, de durabilidade, né? É branco, na verdade você pode colocar em várias cores, enfim. Tem que analisar bastante, porque tem os equipamentos pesados, né? Por exemplo, já vi também, tem em pedra mesmo, que fica bonito, né? Como a Alana falou, mas realmente encarece muito, né? Então, né? Com balança, né? Bancada, né? Na pesagem. Escolher escolher o local, né? E de repente só, né? Para a manipulação, do tópico, já ser uma ideia. Eu estava até procurando aqui um projeto que foi aprovado. Esse foi de Manaus, né? Aí aqui nessa planta tem os fluxos, na realidade tem uma planta só para os fluxos, e em outra, a planta baixa, o nomezinho era esse, planta baixa, né, com a escala, muitas vezes eles podem pegar nessa escala. Tem até uma ABCast, inclusive, com a arquiteta, a Maristela, maravilhosa, ela passou muitas dicas também. E aqui, ó, ele coloca os equipamentos, ele enumera os equipamentos de cada setor, inclusive, aí isso aparece uma legenda, né? Com os equipamentos, tem várias legendas com os equipamentos, enumerando os equipamentos de cada setor, inclusive exaustores, é um ponto que eles pegam muito, a gente vai já chegar lá, né? Que é como você está trabalhando a qualidade do ar, então um equipamento fundamental vai ser o exaustor, para você estar sinalizando também no teu projeto. Aí tem as legendas, na legenda também, o que é alvenaria, painel, ele coloca onde tem painel divisória com núcleo termoisolante, tá? Aí também tem uma legenda de esquadrarias, onde ele coloca o que tem a porta, a legenda com porta de vidro de abrir. Então, o detalhamento que eu estava falando, eu fiz questão de voltar para esse ponto, é sobre isso, para ficar bem claro para você. Aí tem outra legenda dos revestimentos, né? O piso, né? Aí tem número 1, que é de uma área, piso vinílico com todo o material e cor, né? Tem até um código aqui. Número 2, piso vinílico amadeirado, e assim, bem detalhado. Parede, aí coloca o material das paredes. Inclusive, ao meu ver, esse caso aí foi uma falha da própria vigilância, porque visto isso antes, né? O material das paredes deveria ter sido avaliado no projeto, né? Aí, quer dizer, depois que a farmácia faz toda a infraestrutura, é chato. Na visita, para poder abrir. Porque essa parte da visita, que é a segunda etapa que a gente vai chegar lá, né? Em relação à vistoria, onde o inspetor ele vai avaliar
né, nessa segunda etapa, né, uma vez que o projeto arquitetônico é aprovado, aí você faz toda a obra, né, de acordo com o que você submeteu, adquire os equipamentos, está tudo ok, e a parte da documentação também está ok, né, boas práticas relacionadas à qualidade, que a gente vai chegar lá também, você solicita a vistoria para renovação, para a licença sanitária, para ele emitir o laudo que a farmácia está apta. E nessa vistoria já é para ser, obviamente, ele vai avaliar se a infraestrutura está de acordo com o projeto submetido. E também ele vai solicitar outras documentações, POPs, né? Então, seria outra etapa. Então, por exemplo, ele colocar uma parede não conforme na vistoria, pode acontecer, pode, mas isso, o ideal é que ele já avalie no projeto, né? No próprio, quando você submete o projeto, né? Onde foi que a gente parou mesmo? A gente encerrou a parte da infraestrutura já foram quantos? 4. Estamos indo pro a gente foi para a parede, né? Foi. Pronto, e eu retomo essa parte de detalhamento. Quinta não conformidade que pode impedir a abertura de uma farmácia. E aí a gente já passou o processo de enviar a planta, né? E agora eles já estão indo... Porque, assim, são fases, né? Sim. Uma é como se fosse um pré-requisito do outro, né? Que é ligado com o anterior. Então, é mandado o projeto arquitetônico, aprovado, feita a obra, feita a primeira visita, né? Liberado para abertura. Aí é que vai sair a licença municipal, porque também tem a ordem da documentação, né? Esse processo é para a licença municipal. A partir da licença municipal, você vai solicitar na Anvisa a AF, a autorização de funcionamento. Se for trabalhar com controlados, né, autorização especial, então é um relacionado com o outro. Né? E aí, quando você já enviou essa planta, você já está com tudo... Teve autorização para abertura. Para construir, né? Primeiro, aí você vai receber esta primeira visita. Então, vamos falar agora sobre documentos, né? Então, um dos primeiros pontos, que é esse quinto ponto aqui, que a gente colocou, foi contrato com terceiros. Então, empresas de dedetização, né? Empresas de controle de prestadores de serviços, né? Prestadores de serviços que vai precisar, né? Dedetização, limpeza da caixa d'água, análise, né, de produtos, uma terceirizada de produtos, manutenção de ar-condicionado, análise de água. Você, para abrir, já tem que ter todas essas empresas contratadas. Total. Então, assim, algumas atividades, para quem está entrando agora, né? E isso muita gente não se dá conta, só se dá conta quando o órgão pede, né? Inclusive, é importante frisar, quem está em fase de plano de negócio, esse custo você tem que inserir também. Né? Tem atividades que você não vai ter equipe suficiente ou você não vai ter expertise para desenvolver aquela atividade. Então, o que é que você vai fazer? Contratar prestador de serviços. Um deles, a gente precisa ter controle de pragas. Tem que ter um foco só para isso, né? Para evitar qualquer inseto, né? Na farmácia, né? Exatamente. E aí, o que é que acontece? A gente precisa fazer dedetização trimestral, né? Trimestral. Então, você precisa ter um contrato com a empresa prestadora de serviço, né? Análise tem um teste chamado uniformidade de conteúdo, né? Você não tem um HPLC, você não tem equipamento para desenvolver essas atividades, né? Então, você vai precisar contratar uma empresa certificada que desenvolva esse teste, tá? Esse é um dos testes, mas também vão exigir outros testes, inclusive análise microbiológica, tá? Então, você tem que ter esse contrato. Qual é a dica que eu dou? Já, por exemplo, tem um laboratório que ele é bem parceiro nosso, a Qualitar, de Minas Gerais. E aí, o cliente, ele não paga de imediato, até porque ele tá em processo de abertura, né? Então, Alana, eu nem vou usufruir desse serviço e já vou precisar ter esse contrato, já vou ter esse custo. Não, realmente o contrato precisa.
Com a Qualitar, eles fazem assim com os nossos clientes, né? Eles fecham um contrato, fazem um documento que formalize, e quando chegar mais próximo, o cliente começa a, de fato, quando a farmácia Geralmente são anuais, né? esses contratos são anuais, e aí, digamos, vou solicitar, tá próximo de eu fazer o peticionamento da licença sanitária, de eu receber a vistoria. Então, fecha o contrato, não necessariamente você precisa pagar de imediato, aí é uma negociação entre você e o prestador de serviço, mas você pode, quando eu for enviar minha primeira amostra, eu começo, né, a pagar a primeira parcela. Mas você pode ter contratos ali, negociar para ter os contratos para formalizar. Tem que estar no plano de negócio, na sua planilha financeira, porque são várias empresas, né? Às vezes, já peguei também a pergunta, as minhas balanças são todas novas, comprei para a farmácia. Mesmo assim, tem que ter o contrato com a empresa de manutenção e calibração de todos os equipamentos. Vai que tem um apagão e queima. A sua balança era nova, mas se precisar. A sua farmácia começar a trabalhar, tem que ter todos esses prestadores já contratados. Total. Falou em manutenção preventiva, né? É um documento, né? Você tem que ter um documento chamado Programa de Manutenção Preventiva dos Equipamentos, né? Já vamos entrar no sexto ponto, que é POPs e manuais de boas práticas. O manual de boas práticas, é um documento que vai contemplar todos os POPs, toda a documentação. O que é POP? Tem muito conteúdo também relacionado a POP, como elaborar POP aqui no canal. Vou deixar aqui o link na descrição. E o POP, né, Procedimento Operacional Padrão, inclusive foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida, foi a elaboração de POP lá na Intervet Cloud, na indústria que eu trabalhei. E o ar do formulador, cada respirado eu inseria no POP, por isso que eu tinha mapa, a fiscalização lá era mapa, né? Não era a vida, era chato, mas assim, tudo tem que estar discriminado no POP. Cada processo, toda rotina, todos os processos têm que estar discriminados nos POPs. E assim, quando no nosso trabalho de assessoria a abertura de farmácia, nós temos um banco de POPs, né, já mais pedidos, mais solicitados, e o que a gente faz a gente trabalha em uma adequação, nós adequamos os POPs para a realidade daquela farmácia. Agora, pode ser, né, que foi o caso que a gente citou inicialmente, que a empresa queria o POP da portaria 344 de recebimento de matérias-primas. A empresa não, o fiscal solicitou o POP de recebimento de matérias-primas, né, da classe da portaria 344. Ok, aí a gente faz essa nova adequação. Então, pode ser que tenha algum processo, algum procedimento que eles não estejam lá, né, e eles peçam, né, então é natural, pode acontecer, e isso a gente regulariza tranquilamente. Então, um dos pontos que podem impedir, né, de cara essa abertura é você não ter a sua documentação relacionada às boas práticas de manipulação clara, né, não se engane, se você achar que comprar POP, porque eles vendem POP, né? Simplesmente comprar POP, vai adequar, pode ser que você se enganche aí, certo? E o fiscal ele sabe quando aquele POP é comprado ou não. O fiscal essa adequação é muito importante. Eu me lembrei, alguns anos atrás, eu trabalhava numa farmácia magistral, a inspeção para renovação foi no duplo, né? Enquanto uma passou o dia observando a farmácia, a outra fiscal pediu a pasta de POPs e leu vários aleatoriamente. E o que ela não entendia, né, ela chamava, eu era a farmacêutica LT, ela não me chamava, vamos supor, um POP relacionado ao laboratório de semissólidos. Ela chamava a manipuladora para tirar a dúvida, para ver se fazia daquela maneira. Foi assim, isso é uma inovação, né? Sim, importante. Né? Porque o POP, você faz esse POP inicial. Como eu vou fazer esse POP inicial? E se não se adequar? E se, quando a farmácia começar o funcionamento, né, tiver alteração? Isso é normal, você vai fazer ali adequado
ao seu planejamento, né? Que você esperar, a farmácia começou e você viu que não era bem esse caminho, né? Aí você faz a revisão do seu corpo. Porque existem as revisões, né? Porque as coisas mudam. Os processos são cada vez mais otimizados. Então, atenta para a tua documentação, né, relacionada ao manual de boas práticas, entre outras, que vai ser muito importante, isso pode impedir a abertura da tua farmácia. Mais uma, ficha de especificação. Ai, ficha de especificação. Pessoal, a ficha de especificação é um documento que é como se fosse a identidade, como se fosse o nosso RG. Só que é o RG de uma matéria-prima, onde lá deve estar não só as características da matéria-prima, mas também as metodologias relacionadas aos testes para aferir o pH, né, fazer teste de identificação quando necessário, ponto de fusão. E esse documento é elaborado baseado na farmacopeia, né? E você deixa bem claro, né? A literaturas oficiais, a farmacopeia brasileira, a farmacopeia europeia, a USP, né? E aí a RDC cita várias, onde você tem que se basear para fazer as fichas de especificação. Excelente. E, sinceramente, a gente tem, né, um banco de fichas de especificação, mas, ao meu ver, assim, um parênteses aqui, a nossa referência é a farmacopeia, então eu não acho tanto sentido, não é a nossa prioridade de fato, na minha, né? Não era a minha prioridade de fato elaborar a especificação se eu tinha a farmacopeia ali. E aí tem lá os bancos, né, relacionados às matérias-primas, um banco de ficha de especificação, mas eu confesso que no início eu nem fornecia para os clientes. E foi quando a farmácia no Rio Grande do Norte me soltou todas as fichas, porque o órgão estava pedindo, ok, fornecemos tudo e tá tudo bem. No final do ano a gente, né, teve um cliente. E tivemos agora outro caso, todas as fichas de especificação. Isso era para inauguração de OPH, né? E, assim, foi um case bem desafiador que nós pegamos, né? Agora, sim, vale salientar que existe a Anfarmag, né, a Associação de Farmácias Magistrais, e a Anfarmag, para os associados, a Anfarmag disponibiliza um banco também de ficha de especificação, né, onde, né, pela nossa experiência, né, as vigilâncias sanitárias aceitam essas fichas de especificações que tem no site da Anfarmag, sim. Não tem tudo, mas tem uma quantidade boa. Que é o que a gente também faz, né? A gente também, além de ser necessário você ter na farmácia a literatura, né? Menos a farmacopeia brasileira, né? Que pode ser baixado no PDF, no site da Anvisa. Isso, baixa. Agora eles subdividiram agora, né? 19. Eles subdividiram em várias. Você pode fazer vários livros diferentes. Finalizamos a parte de documentos, vamos para alguns pontos específicos, como equipamentos, né? Então, equipamentos, você precisa ter equipamentos que condizem com a sua atividade. Então, eu lembro logo do controle de qualidade. Que ocorreu um caso, né? Um de nossos clientes que teve a renovação, né, negada, né, deferida, e um dos pontos era justamente porque, como você disse que faz vamos supor, o ponto de fusão, se você não tem o fusiômetro, né, então tem que ser congruente. Você diz assim, que faz o pH, que a taxa de pH aceitável é entre 5,5 e 7, de acordo com a USP 19, né? Aí você não tem a USP. Sim. Então, realmente tem que ter uma congruência, né? Se você descreve ali no POP aquele procedimento que usa aqueles equipamentos, ou aquela literatura, etc., você realmente tem que ter ali
disponível na farmácia. Teve um caso de um cliente, normalmente eu não insiro no plano, né, osmose reversa. Por quê? Porque se a farmácia não manipula as bases, ela a gente não insere as formulações com água, a maioria com base sorbitol e tudo mais, eu não vejo sentido uma farmácia ter um custo inicial com osmose reversa, né? E teve uma farmácia, né, no Rio Grande do Norte que, mesmo a gente fazendo toda a documentação, a farmácia provando que não iria usar água, né, só, obviamente, para lavagem, enfim, teriam casos muito específicos para manipulação de produtos com água. E aí, para isso, a farmácia iria adquirir água para injeção, né? Água em alto padrão. E eles bateram o pé que queriam a osmose reversa e a farmácia ia comprar, né? Ninguém também vai bater de frente e a farmácia ia comprar. Muitas das farmácias que a gente assessorou não adquiriu. Por quê? Porque adquire água pronta por conta que o volume não é água pronta, que a gente fala água industrializada mesmo, né? Água purificada, industrializada, e faz todos os testes, vem com laudo, né? Vem com laudo, fornecedor qualificado, né? Porque não é só o custo inicial da osmose reversa. A manutenção e a análise de água da osmose reversa tem que ser mensal. Quer dizer, mais um custo. E outra coisa, Gil, se a farmácia não usa muito a água vai ficar o quê? Parada. Se tiver ali a osmose em uso, tende a acumular, acumular bactérias ali. Então, ao meu ver, não é interessante. Se a farmácia não fizer uso recorrente de água para manipulação, não é interessante ter osmose. Mas também é aquela questão da diferenciação, às vezes, de uma vigilância para outra. Né? A vigilância exige vamos cumprir isso. Mas realmente não é um dos equipamentos que a gente, né, considere indispensável para ter. Exatamente. E que foi o que aconteceu nessa farmácia, né? A vigilância, se ela não comprasse a osmose, ou seja, foi uma não conformidade, ela não pegaria. Sinto muito, mas você vai ter que comprar, né? Infelizmente. Falando de equipamentos, só para fechar, né? Essa parte dos equipamentos, exaustores, né? Se os exaustores eles não estiverem nos pontos adequados, né? Também a fiscalização, né, a inspeção chega lá, você tem um exaustor só, no setor de sólidos, só para pesagem, sendo que você faz o encapsulamento, né, tem outros processos que requer também esse cuidado, né, então é importante, né, importante também você atentar para todos esses equipamentos essenciais, inclusive o exaustor, senão pode impedir a abertura da tua farmácia. A gente até comentou já, mas no ponto fornecedores não qualificados, né? Ou seja, você fazer a qualificação dos seus fornecedores, tem um foco para isso. Como a Ana falou agora, quando se referiu à água, né? Contrate fornecedor qualificado, e não só a água, né? Todo qualquer mercadoria que pode adquirir fornecedor qualificado, aí eu novamente dá um Farmag, né? Você tem que ter o POP, e a Farmag, ela tem uma lista ampla também de fornecedores qualificados, auditados pela Farmag, que as vigilâncias estaduais e municipais também aceitam, né? Porque é inviável você, farmácia, né, ir presencialmente, né, todo ano fazer essa visita, essa qualificação, né? Então, tem esses da Farmag e nós temos, né, inclusive no nosso banco de POPs também, uma sugestão de como fazer a qualificação, caso você vá adquirir de algum fornecedor que não esteja no site da Farmag. Se pode acontecer, assim, muitas vezes eles não olham de cara, né? Isso acontece muito na renovação do alvará. Por quê? Porque ele entende que você ainda está em processo de aquisição. Mas se tiver você não pode, você com farmácia de manipulação, inclusive, foi até uma dúvida da caixinha de perguntas, né? Posso comprar álcool de qualquer lugar? Todo fornecedor que você
toda matéria-prima que você adquire tem que ser de um fornecedor qualificado. O que é essa qualificação? Você conferir, verificar se esse fornecedor ele atende às boas práticas de distribuição de insumos. Basicamente é isso. Ter toda a documentação, o fornecedor ele exige nossos documentos, mas nós precisamos também dos documentos dos fornecedores, é uma troca, né? Eles são cobrados, né, por ter o cadastro das farmácias, eles não podem vender medicamento para qualquer empresa, tem que ser empresa com a atividade de manipulação ou fabricação de medicamentos, né? E nós como farmácia, da mesma forma, né, temos que, eu falo nós como farmácia, nós não somos consultoria, né? Mas as farmácias, elas têm que ter todo o cadastro, toda a documentação dos fornecedores, ter auditoria, tem várias farmácias de fazer auditoria, enfim, então é isso. Então, chega o fiscal lá, um inspetor, para fazer a vistoria. Você tem uma lista de fornecedores e não tem a documentação deles, pode impedir também a liberação da atual documentação para a abertura. E na época da renovação também pode impedir a renovação, né? Porque às vezes, né, a gente pegou o caso também que a pessoa se esquece que é anual, né? Anualmente, né? Tanto os fornecedores pedem de você, farmácia, quanto você também tem que pedir do fornecedor para renovar, né? Nós já temos alguns sistemas que já avisam, né? Se você tiver todo esse cadastro da documentação do fornecedor no sistema, quando está próximo de vencer, o sistema já avisa. Só a documentação do fornecedor X se encontra vencida, deseja atualizar, né, já tem a abertura para você anexar os PDFs com a documentação. Total. Décima e última. Não menos importante, até mais do que algumas. Cabine, né? É questão de a pressão na cabine e a pressão negativa na cabine, né? O fato é que existem algumas substâncias que você precisa de salas dedicadas para manipular. Quais são essas substâncias, né? Hormônios, antibióticos e citostáticos. Os citostáticos, né, a gente tem notado, né, que o nosso cliente está em desuso, né? Realmente, a priori, uma farmácia, né, mais antiga tem as 3 cabines, né? Hoje em dia tem muitos clientes nossos optando só por 2, né, hormônios e antibióticos. Aí vem aquela pergunta que às vezes, né, frequentemente aparece também. E a 344 não precisa de cabine? Né? O pessoal se confunde bastante. Não, a 344 não necessita cabine. Mas eu estou vendo várias pessoas, mesmo não precisando, não, Jara, eu vou querer fazer, eu quero fazer uma sala ou uma região. Não negativa, né? Mais uma área para manipulação de que pode ser dentro da área de todos, né? Tem os equipamentos específicos para portaria 344, tem uma areazinha para manipulação 344, eu acho interessante. Realmente essas classes, né, farmacológicas necessitam de cabine, e o que a gente tem notado também é que tem vigilância que realmente exige a individualização, e tem vigilância que, às vezes, a farmácia faz uma cabine, até pelo espaço físico, uma farmácia de 70, 80 metros quadrados, faz uma, aí você tem que ter bem estabelecido, inclusive os horários, né, de utilização, tem que intervalo de forma... Intervalo entre a limpeza, né? Tá passando? Já tem experiência em Fortaleza? E tem uma única cabine? Já. Tem região que não aceita de forma que realmente quer. Aí tem a questão, né, da anticâmara, da pressão negativa, verificação da pressão negativa diária. Essas aulas dedicadas, né, tem que ter a pressão negativa. Que a pressão negativa, ela é um sistema de ar, né, onde vai ter... O que é que vai gerar essa pressão negativa? Um sistema de ar que vai ter um insuflador em uma infraestrutura clássica, né? Vai ter a sala, uma anticâmara e vai ter uma injeção de ar, um insuflador e 2 exaustores, que vai garantir que o ar não vá parar em circulação. Volte para a farmácia. Ele vai da farmácia para dentro da cabine para fora, já filtrado. Então, por isso que é negativo, ele não volta, ele só vai. Né? Para evitar contaminação cruzada, né?
Algumas regiões têm aceitado, né, cabines biológicas, né, que também, uma vez que comprova essa pressão negativa, é aceito, né, aí vai variar. Se você não tiver essa pressão negativa, essa sala validada, você corre o risco de não receber, né, a documentação lá do técnico para a licença sanitária, né? Então, vai impedir a abertura da tua farmácia. Então, esse também é um ponto muito importante que você deve atentar, certo? A documentação que comprova que tua sala tem pressão negativa. E vem na sua licença, né? Você é apto a manipular, né? E os itens vem dizendo, hormônios, né? Citrato, antibiótico. Você tem a AI, né? Tem medicamentos a 344. Então, se você não se adequar, em relação às cabines, né? Já fica incapaz de produzir esse tipo de medicamento. Excelente. Nossa, eu acho que com essas informações, quem está nesse processo, ou quem vai abrir, ou quem, enfim, deu para abrir o olho de muita gente, né, gente? Assim, Se acalma, né? Também para renovação, né? É verdade. Para estar de olho naquele checklist, né, para renovação, tudo isso tem que ser verificado anualmente. Então é isso. Se você gostou desse ABcast, deixa o teu like aqui. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha para o máximo número de pessoas, daquele teu colega que quer empreender, né, que tem curiosidade para entender mais sobre farmácia e manipulação. Esse é um excelente conteúdo. E teu colega que está travado, não sabe muito para onde ir, inclusive você que já tem farmácia, que está com essa dificuldade de farmácia de Alvará, conte conosco também, tá bom? Giorgio, muito obrigada, o bate-papo, como sempre, maravilhoso, gente, dos melhores cantores do Brasil. E é isso, te espero na próxima. Tchau. E até lá, tchau.